Olá, meu nome é Clemilson e nesse vídeo eu vou estar falando sobre os operadores em JavaScript. Para estar fazendo as operações básicas como somar, subtrair, dividir e multiplicar, eu vou estar utilizando os símbolos de mais para somar, de menos para subtrair, o barra para dividir e o asterisco para estar multiplicando os valores. Vou criar uma função, no caso function, minha função, e aqui eu vou estar pegando os parâmetros que eu quero. No caso aqui com o meu HTML eu já tenho o espaço de texto para um número 1, um número 2 e o operador que eu quero para fazer o cálculo. Dentro da minha função eu vou buscar os valores que eu quero. No caso seria um número 1 e o número 2. Com isso, eu vou criar os métodos que vão fazer as operações, no caso para somar, subtrair, dividir e multiplicar. A função que eu vou criar para a soma, vou colocar o nome como somar e vou receber os parâmetros número 1 e número 2. Essa função vai me retornar o texto soma igual a e o número 1 mais o número 2. Vou fazer para as outras operações, buscar pelo operador. No caso, criar uma variável para ele. Agora, usando o switch, eu vou verificar a partir do operador que foi digitado qual vai ser a operação que vai ser executada e assim colocar lá na minha mensagem o que eu quero que seja mostrado. No caso, se foi somado, se foi subtraído, se foi dividido ou se foi multiplicado os números. Pronto, no switch vou passar como parâmetro o operador e dessa forma executar a função que vai fazer o cálculo. Agora lá no navegador eu vou estar fazendo a atualização do arquivo e agora eu vou colocar os valores. No caso aqui o número 1, 6, número 2, 3. Se eu apertar em calcular, ele vai dizer valores inválidos, que é o padrão, porque eu não coloquei o operador. Então eu vou colocar soma, no caso mais, vamos calcular, resultado soma igual a 9. Vou subtrair, calcular, resultado subtração igual a 3. Para divisão, caso é o barra, calcular, divisão igual a 2. E para multiplicação, coloca aqui para calcular, resultado de multiplicação igual a 18. Agora eu vou utilizar o console para fazer a comparação desses valores. No caso, para a comparação, eu posso estar utilizando os símbolos de maior, maior que, menor que,
igual e exclamação igual. Nesse caso, eu posso estar utilizando o maior que igual para verificar se o valor está sendo maior ou igual àquele outro valor, para utilizar também o menor que igual. Ele vai estar verificando se o primeiro valor ele é menor ou igual ao aquele valor que eu quero estar comparando. Para verificar se é igual, eu tenho que utilizar o igual. Dessa forma ele vai verificar se realmente é igual ao outro número que eu estou comparando. E para esse, que é exclamação igual, ele vai estar fazendo a comparação se ele realmente é diferente do outro número que eu estou comparando. Coloque o exemplo. Lá dentro da minha função, logo depois do switch, eu posso estar colocando aqui um if, e para fazer a comparação, coloco o número 1. Vou comparar se ele é maior ou igual ao número 2. Então, no console, vou utilizar o console para mostrar a mensagem. Console.log. A mensagem vai ser número maior ou igual. Caso contrário, vai mostrar a mensagem não se aplica. Só corrigir aqui. Ctrl S para salvar. Vou no navegador e atualizo o documento. No caso, vou colocar aqui 6, 3 novamente. Vou colocar um valor, um operador diferente, mais, calcular. E aqui no console apareceu número maior ou igual. Se eu colocar 3 também, calcular, número maior ou igual. Agora, se eu colocar um menor, calcular, não se aplica. Vou colocar também para os outros. No caso, eu fiz a comparação se for maior ou menor. Vou estar colocando se ele é igual. No caso, número igual. Vou salvar. Vou atualizar o HTML. Coloco 6, 3. No caso, não se aplica. Vou colocar aqui 3 também. Número igual. Agora, caso eu queira verificar se ele é diferente de outro número, eu posso estar colocando apenas o exclamação. Aí, dessa forma, o número será diferente. Vou salvar. Vou lá no navegador e atualizo.
Vou colocar aqui 3, calcular. Não se aplica, pois o número é igual, o número 1 é igual ao número 2. No caso do número 1, eu coloco para 4, vou calcular, o número é diferente. Bom, para operadores lógicos, eu vou ter o E comercial, vou ter barra barra, que é a barra em pé, e vou ter também o exclamação. Nesses casos eu vou estar comparando algumas condições. No caso, quando a condição quando uma condição comparada a outra condição. São dois. Nesse caso do E comercial, a condição ele vai ser executado quando as duas condições forem o valor verdadeiro, certo? Já para o barra barra em pé, ela vai ser quando uma das condições for verdadeira. Quando uma das condições for verdadeira, ele vai ser executado. Já no caso da exclamação, é quando eu quero saber se a condição foi falsa, certo? Vamos aqui para o exemplo. Vou criar aqui duas variáveis, uma chamada condição 1, vou dizer que ela é verdadeira, true, e vou criar uma outra variável chamada condição 2 e vou dizer que ela é verdadeira também. Feito isso, eu vou utilizar o if. E vou colocar aqui condição e comercial, condição 2. Aqui no console, vou mandar a mensagem passou. Se não, vou mandar a mensagem não passou. Feito isso, como eu falei, essa condição só vai ser executada, né, quando as duas condições forem verdadeiras. Vou lá no navegador, vou atualizar aqui e observa, aqui no console saiu como passou. Agora, se eu trocar os valores, no caso, vou dizer que é false, vou no navegador e atualizo o documento. Ele já mostrou a mensagem, não passou. Então, utilizando o e-comercial, ele só vai ser executado quando as duas condições forem verdadeiras. Agora, para o barra barra em pé, ele vai executar esse primeiro código quando uma das condições forem verdadeiras. No caso, eu vou deixar aqui as duas falsas.
Vou lá no navegador e atualizo. Verificou que não passou. Agora vou trocar o valor. Vou colocar aqui como verdadeiro, true. Vou lá no navegador e atualizo o documento. E você verificou que passou. E por último, o ponto de exclamação, ele vai checar se aquela condição está sendo falsa. No caso, eu vou utilizar ele antes da condição. No caso aqui, minha condição ela está como verdadeira. Apaguei aqui. Colocar aqui não passou. Vou salvar e vou atualizar o documento. Você pode verificar que não passou, porque a condição é verdadeira. Agora, quando eu troco o valor, no caso para false, vou no navegador e atualizo. Você verificou que passou. Então, avalie, comente, deixe seu comentário, uma dúvida ou sugestão para que possa estar melhorando os próximos vídeos. Compartilhe se esse conteúdo te ajudou, então pode estar ajudando outras pessoas com essas dúvidas. E se inscreva no canal para estar acompanhando mais conteúdos do tipo. Obrigado e até o próximo vídeo.